Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim. A nossa aula de hoje é sobre números primos. Mas afinal, o que é um número primo? Um número primo é aquele número que só tem dois divisores. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, os divisores de 2. Ou seja, eu vou pensar nos números que eu consigo dividir o 2. Então, o 2 divide por 1 e por 2. Olha, ele só tem dois divisores. Se eu pensar em um outro número, se eu pensar aqui no 6, quais são os divisores de 6? O 6 divide por 1, ele divide por 2, ele divide por 3 e ele divide por 6. Então, eu coloquei esses dois exemplos aqui. No primeiro, eu só tenho dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Então, quando isso acontece, eu tenho um número primo. Os outros números que têm mais de dois divisores, como é o caso do 6, ele é um número composto, certo? Então, tá. Então, números primos é aquele número que só tem dois divisores, um e ele mesmo. Quando o número é pequeno, a gente consegue fazer de cabeça mesmo. Por exemplo, vou montar aqui com vocês os primeiros números primos que eu tenho. O 1, pessoal, ele só tem um divisor, então ele não é nem primo e nem composto, certo? O 2, eu já sei que ele é primo. O próximo número que eu tenho, o 3. O 3, ele só divide por 1 e por 3. Então, ó, é primo. O 4 já não é primo, porque ele é um número par. Então, se eu tenho um número par, ele vai dividir por 2. Então, além de dividir por 1, ó, que é o caso do 6, além de dividir por 1 e por ele mesmo, ele também vai dividir por 2. Então, daqui eu já posso concluir que nessa minha lista, eu não vou ter mais nenhum número par. Porque qualquer número par, além de dividir por 1 e por ele mesmo, vai dividir por 2. E se ele tem mais de dois divisores, já não é primo. Então, a partir daqui, eu só vou olhar os números ímpares, certo? Então, depois do 3, vou olhar o 5. O 5 divide por 1 e por 5. O 7 também é primo. O 9 divide por 1 e por 9, mas ele também divide por 3. Então, ó, deixa eu só escrever para vocês entenderem direitinho, ó. O 9. Eu sei que ele divide por 1 e divide por 9. Só que ele também divide por 3. Olha, então eu tenho 3 divisores. Então, ele não é primo. O 11 divide só por 1 e por ele mesmo. O 13 também. O 15 termina em 5. Todo número que termina em 5 divide por 5. Então, ó, já achei mais um divisor. Então, mais nenhum número que termine em 5 vai ser primo. O 17 divide só por 17 por 1. O 19 também. Depois o 19 eu tenho o 21. 21 divide por 3. Então não é primo. O 23. O 23 divide só por 23 e por 1. O 25 divide por 5. O 27 divide por 3. O 29 também é primo. Então, ó, quando o número é pequeno, ó, a gente vai fazendo desse jeito. Eu vou tentando encontrar os divisores do número, certo? Mas e quando eu tenho um número grande, Michela? Eu vou ter que ir fazendo os divisores, tentar encontrar todos os divisores até eu descobrir se é primo ou não? Não precisa. Tem uma maneira de descobrir se um número é primo, uma maneira bem simples de fazer isso. Então, só voltando aqui. Número primo tem dois divisores, o 1 e o próprio número. Se aparecer mais algum divisor, ele já é composto, certo? Aqui a gente montou os primeiros números primos fazendo tudo de cabeça. Mas quando eu tenho um número grande, por exemplo, eu tenho aqui o 161. Para eu ir procurando os divisores 1 a 1, é bem demorado. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para descobrir se o 161 é primo? Eu não preciso dividir o 161 por todos os números. Eu só vou dividir o 161 pelos números primos, certo? E para fazer a divisão por 2, por 3 e por 5, a gente consegue fazer de cabeça, usando os critérios de divisibilidade, tá? Então, olha aqui, vamos fazer da seguinte maneira, vamos fazer bem organizadinho para vocês entenderem. Vou pegar o 161,
Vou tentar dividir ele pelo primeiro número primo que eu tenho. Ó, o 2. 161 divide por 2? Não divide, porque para dividir por 2 ele tem que ser par. Então, ó, essa divisão não deu certo, tá? Ó, para encontrar o número primo, nenhuma divisão tem que ser exata, viu? Porque ele não pode dividir por nenhum outro número. Então, próximo número, o 3. Então, vou tentar dividir o 161 por 3. Para saber se o número divide por 3, a gente soma os algarismos. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. 8 não divide por 3. Então, essa divisão também não deu certo. Ó. Então, por enquanto, o 161 é primo. Vamos dividir pelo próximo. 161 dividido por 5. Ele divide por 5? Não divide por 5, porque ele não termina em 0 ou 5, que é a regrinha para dividir um número por 5. Então, ó, até agora, ó, ele está sendo primo. Vamos para o próximo número primo que eu tenho na minha lista. Ó, já dividi por 2, por 3, por 5, vamos para o próximo, que é o 7. O 7, eu não tenho a regrinha, então eu vou fazer a divisão, certo? Aqui eu consigo fazer a divisão só usando os critérios, então eu não preciso montar. A partir do 7 eu vou montar a continha, ó. 16 dividido por 7, vamos lá na tabela do 7. 7 vezes 2 é 14. 16 menos 14, 2. Desce 1, deu 21. 3 vezes 7 é 21. Então, ó, deu uma divisão exata. Se uma divisão deu certo, quer dizer que o 161, além de dividir por 1, dividir por 161, ele também divide por 7. Então, se uma divisão aqui, ó, deu exata, esse número não é primo, certo? Para ser primo, ele não pode dividir por mais nenhum outro número, tá? Vamos fazer o outro aqui, ó, 223. Como eu falei para vocês, vamos dividir pela sequência de números primos. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, por aí vai, tá? Vamos lá. Por 2, por 3 e por 5, eu não preciso fazer a continha, eu só vou usar os critérios. O 223, ele divide por 2? Não divide, porque ele é ímpar. Então, não deu certo. 223 divide por 3? 2 mais 2 é 4, 4 mais 3 é 7. 7 não divide por 3, então 223 também não divide. Ele divide por 5? Não divide por 5, porque para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, até agora, ele é primo. Então, já dividi por 2, por 3, por 5. Vamos dividir por 7. 223 dividido por 7. 22 dividido por 7 é 3. 3 vezes 7 é 21. Ó, 22 menos 21 sobra 1. Ou, quando eu faço essa subtração direta, muitos me perguntam, ah, mas você não fez o 2 menos 2? Sim, gente, eu fiz o número todo já, que eu usei o 22 menos o 21, que sobra 1. Mas se você fica mais confortável em fazer 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0, é a mesma coisa, tá bom? Desce o 3. Que número vezes 7 chega mais próximo de 13? 7 vezes 2 é 14. Vai passar. Então, é 1. 13 menos 7, 6. Então, ó, a minha divisão não é exata. Se a minha divisão não é exata, quer dizer, ó, que também não dividiu por 7. Então, até agora, meu número é primo. Até agora. Vamos para o próximo. 223 dividido por 11. Ó, 22 dividido por 11 é 2. 2 vezes 11 é 22. 22 menos 22, 0. Desce o 3. Se eu desci um número, eu tenho que dividir. Que número vezes 11 chega mais próximo de 3? Ó, 11 vezes 1 vai passar. Então, é 11 vezes 0, que é 0. 3 menos 0, 3. Também não dividiu por 11. Vamos para o próximo. 223 dividido por 13. Michele, quando que eu vou parar de fazer divisão? Eu vou ter que dividir pela sequência de números primos. Mas os primos são infinitos. Aí que vem a questão. Você vai dividir, ó, até... Ó, você tem que olhar esses dois números aqui, ó. O do quociente e do divisor, ó. Você vai parar de fazer a divisão quando o quociente for um número menor. Então, ó, eu encontrei o quociente 20, o divisor é 11, então ele continua maior. Quando esse número de baixo for menor, a
a gente para, certo? Então, vamos lá. Próxima divisão. 223 dividido por 13. Ó, dividido por 22 dividido por 13, vai caber 1, porque o 2 vai dar 26. Então, vamos lá. 22 menos 13. O 2 menos 3 não tem jeito, vou pegar um emprestado. 12 menos 3, 9. 1 menos 1, 0. Desce o 3. Que número vezes 13 chega mais próximo de 93? Ó, agora eu preciso da tabuada. Vou lá no cantinho, ó. 13 vezes... Vou fazer vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Ó, vamos fazer o vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Ó, ainda tá longe. Vezes 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 7. Ó, ainda tá longe, ó. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 3, 9 mais... 7 mais 2, 9. Então, vai chegar mais próximo. Vezes 7, que é 91. Sobra 2. Olhando o que eu falei pra vocês, ó. O quociente e o divisor. O quociente ainda é maior. Ó, não deu certo essa divisão. Vamos pro próximo. Ó, já tentei o 11, o 13, não deu certo. Vamos lá pro 17 agora. 223 dividido por 17. 22 dividido por 17, cabe 1. 22 menos 17, passa 1 para lá, 5, 53. Vamos fazer a tabuada do 17 aqui no cantinho. 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1 mais 2, 5. Ó, então é o 3. 51, sobra 2. Vamos olhar os dois números que eu tinha comentado para vocês, ó. Tem que olhar esses dois números aqui. A minha divisão também não deu certo. Se alguma divisão, pessoal, der exato, você já pode parar e já fala que ele não é primo. A gente vai continuando aqui, ó, porque todas as divisões não estão dando exatas. Quer dizer que o 223 não está dividindo por nenhum número. Olhando aqui agora, olha o que aconteceu. O divisor é 17, o quociente é 13. E o 13, ele é menor que 17. Então, quando eu encontro um quociente menor, eu já posso parar. Não preciso fazer mais nenhuma divisão. E como o 223 não dividiu por nenhum número, se vocês olharem, ó, não tem nenhuma divisão exata, quer dizer que ele não divide por mais nenhum número além de 1 e ele mesmo. Então, aqui eu posso afirmar que 223 é primo? Sim. Então, nesse caso, eu tenho um número primo. Se alguma divisão der exata, que foi o que aconteceu aqui, eu posso parar e ele não é primo. Se a divisão for não for exata, vocês continuam dividindo pela sequência de números primos até encontrar o númerozinho aqui de baixo menor que o de cima. Ou seja, o quociente tem que ser menor. Pessoal, muito obrigada, tá? Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!